Gostaria que os irmãos fossem comigo na introdução, para que a gente pudesse entender um pouco a respeito desse assunto. Depois a gente discorria no texto. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Criador, pela tua bondade, pela tua misericórdia, de nos permitir abrir a tua palavra, de escutarmos as tuas mensagens e de podermos trabalhar no teu reino. Não somos dignos, tu bem sabes, mas é pelo teu amor e pela tua grande riqueza, Senhor, que tu nos enche com essa vontade. Amém. Romanos capítulo 10 diz assim: (13 ao 14). Romanos capítulo 10, do verso 13 ao 14, diz assim: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E para poder fazer isso, Deus nos deu dons, né? Capítulo 12 de Romanos, o verso 6 a 8, diz assim: Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. E quem exerce misericórdia, com alegria. Nós temos o paralelo disso em Eclesiastes capítulo 9, onde nós temos ali uma orientação. Capítulo 9, verso 10, diz assim: Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Em 1 Coríntios, nos mostra um pouco desses dons. Eu estou um pouco lento aqui porque a Bíblia é diferente. 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 8 até o verso 10. Tá? Deixa eu soltar a folha aqui do bicho. Pronto. Do verso 8 até o verso 10 e depois o versículo 28. Diz assim: Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Amém? Em Efésios, também fala desses dons. No capítulo 4, verso 11 ao 14, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com a vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura
e da plenitude de Cristo. Amém? Tudo isso foi nos dado para a gente poder cumprir a comissão e de pregar o Evangelho. Aí a pessoa diz assim, eu não sei. Foi dar tudo isso e eu não sei. Através das duplas missionárias, Jesus proveu para seus discípulos um meio de cumprir a grande comissão e assim experimentar a grande alegria de encaminhar pessoas para a salvação em Cristo Jesus. O envio de mensageiros de dois em dois era comum. Não era só os cristãos, mas também entre os judeus ocorria assim. Vamos ver o que está em Deuteronômio, capítulo 17. O verso é o 6. Deuteronômio, capítulo 17, e o verso é o 6. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Né? Esse texto, irmão, não tem nada a ver, né? Tem a ver. Nós somos testemunhas. É por isso que ele envia de 2 em. Porque quando a gente vai, prega o evangelho, ouviu, viverá. Não deu ouvido, Antônio, morrerá. Tá? No capítulo 19, verso 15, diz assim: uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Amém? Quando a gente vai para Lucas, e aí eu gostaria que os irmãos fossem lá, Lucas capítulo 10, nós vamos ver aí pessoas sendo comissionadas. Lucas capítulo 10. Todos já acharam? É o do capítulo 1, capítulo 10, verso 1 a 11 de Lucas, tá? 1 a 11. A missão de quem? De quem? Dos 70, né? A missão dos 70. Existe nesse texto 8 coisas que nós deveríamos saber. Tá? Porque assim como foi para os 70, a mensagem também é para nós. 8 coisas que nós deveríamos conhecer. Vamos dar uma olhada, por exemplo, Lucas capítulo 10, verso 1. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de como? De 2 em 2, porque de 1 em 1 a pessoa não pode testemunhar sozinha. Tá? Testemunho de julgamento. Então, de 2 em 2. Para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde haveria de passar. Nós estamos adiante de Cristo? Sim ou não? E quando a gente vai, as pessoas, a gente está dizendo, ei, ele vai voltar. Né? E quando a gente chegar para ele e dizer assim, Senhor, eu chamei lá, o Senhor mandou eu chamar. O Senhor disse que era para chamar para as bodas, eu fui lá, os caras disseram que não queria não. Estava tudo ocupado, tinha que fazer um bocado de coisa lá, não quiseram vir não. O que é que ele diz? Tá, deixa esses aí. Tu vai lá pelaquilo que não presta. E enche a minha casa. Não é assim? Nós somos parte daquilo que não era para pegar. Mas Deus, na sua misericórdia, pegou. Então, o que nós temos que saber aí? Temos que preparar o caminho para uma grande campanha de colheita. Vocês concordam com isso? Qual seria a nossa mensagem para o mundo? O que é que os irmãos acham? A minha mensagem, eu começaria por esse Colossenses capítulo 3. E o verso é o 5. Um alerta da mensagem de Paulo que diz assim no verso 5.
Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Se não estiver na mesma linguagem, a minha é atualizada, tá? Não é revista e atualizada, a minha é só atualizada. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões. Hein? A linguagem aqui é ara, tá? É revista e atualizada. A minha é só atualizada. Tá? Importante aqui importante não é só o que está escrito ali, é o contexto aí. Tá? Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual. Como é que está falando ali? Último. Impureza, paixões, né? Ali está como? Lascívia, né? Lascívia. Maus desejos. Ali está o quê? Desejos malignos. É isso? E a avareza. Lá está a avareza também, né? Que é a idolatria. Tá? Amor ao dinheiro, amor ao seu bem-estar. Isso tudo é avareza. O egoísmo está dentro de avareza. Tá? Qual é a próxima mensagem que eu falaria então para essa pessoa? Apocalipse 14. Quando a Bíblia diz façam morrer essas coisas, você tem que dizer por quê, né? Por que eu tenho que fazer morrer essas coisas? Apocalipse 14, verso 7, diz assim: temam a Deus. Como é que está ali? Apocalipse 14, verso 7. Já colocou, irmão? Agora eu esperar o irmão colocar. Bem? Agora. Tá? Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós estudamos na lição. Foi? O verso 9 diz assim: seguiu-se a este outro anjo dizendo: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão. Está falando de crenças, forma de pensar, forma de agir. Tá? O sábado denota uma forma de viver diante de Deus. O domingo e festas, que é ensinado, denota uma forma de viver diante do mundo. Marca da besta. Não é somente um dia, mas a essência do que esse dia faz. Tá? Também diria para o nosso irmão que estivesse ouvindo assim: também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e esse será atormentado. No verso 12, está escrito: aqui está a perseverança dos santos. A palavra santo é dedicado, separado para alguma coisa. Tá? Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em quem consegue guardar os mandamentos. Mas nós temos que guardar. Somos perfeitos? Louvado seja Deus. Porque Ele vai fazer aquilo que a gente não pode. E Ele, na verdade, Ele já fez. Ele já fez. Ele só espera que a gente faça a nossa, que a gente nos lave no sangue. Só isso que Ele espera da gente. A cada dia. No verso 13, diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no... Alguns interpretam isso daí como se fosse fisicamente, mas é espiritualmente que ele está falando. Desde agora, bem-aventurado ou felizes são aqueles que abandonam
o mundo. Que deixam as coisas que ainda agora Paulo disse para fazer morrer. Bem-aventurados são esses que deixam essas coisas. Tá? As duplas missionárias deveriam ir antes aos locais onde Jesus tivesse que ir, como um meio de preparar as pessoas para a visita de Jesus. Irmãos, quando você traz uma mensagem dessa para uma pessoa, ela fica com medo ou não? É forte, né? Fica com medo. Segundo, ela olha e diz assim: misericórdia, eu sou tudo isso que o cara disse para mim fazer morrer. Dá mais medo ainda, né? E ainda tem a pena. Olha, tu vai ser destruído. Quando vê Deus, como é que fica? Vai ficar igual Adão, querendo se esconder, né? Mas aí ele vai ver a outra face de Deus. Cá, não tenha medo. É o Criador falando com a criatura, o Criador na sua misericórdia entendendo a fraqueza da criatura. Então nós temos que entender isso. Deus é misericordioso. Lucas 10, 2. Lucas 10, capítulo 10, verso 2. O que está escrito aí? A seara é grande, mas os trabalhadores são o quê? O que a gente deve fazer? Pedir a Deus que mande mais? Estamos recebendo uma criança aqui, o Antônio, e nós teremos recebendo muito mais, né? E ele diz assim: vão, eis que os envio como cordeiros para o meio de quem? Cordeiro é bravo. Ele se defende quando é agredido? É incrível, eles são tão inofensivos que eles sofrem a agressão sem se defender. A única coisa que eles expressam é a lágrima do cordeiro. Eles estão ali sendo mortos e a lágrima. Só isso. Olha a diferença, né? Deus diz: não resistais aos perversos. Olha só ele mostrando a faceta de um cordeiro, a mansidão dele. O que é que nós temos que aprender com isso? Que devemos clamar a Deus por mais trabalhadores, porque a seara é pequena ou é grande? E nós somos poucos ou muitos? A obra é de Deus. Mas de quem é a tarefa? É nossa. A obra de salvação é dele. Mas a tarefa de levar o evangelho é nossa. Poderia ser de anjos. E na verdade serão. Neste momento é nosso. Neste momento é nosso. Deve-se conquistar entre os membros da igreja novos ceifeiros. Como é que se conquista entre os membros da igreja novos ceifeiros? Hein? Se a pessoa chega ali naquele banco, e ele fica lá naquele banco, e ele não recebe instrução, ele vai se tornar um ceifeiro? É com instrução que essas pessoas que chegam vão se tornar ceifeiros, como nós. Lucas capítulo 10, verso 3, também tem uma outra coisa que nós deveríamos aprender. Ou deveríamos saber. O que diz aí? Vão, eis que eu os envio. Não é isso aí? É fácil. Então aqui ele diz, nós deveríamos enfrentar muitas dificuldades. A tarefa de pregar o evangelho é fácil. Um profeta é reconhecido na sua própria casa. Um pai quando diz, oh minha família, vamos servir o Senhor. É fácil? Ele é desprezado. Se ele quiser servir a Deus realmente, ele é desprezado. Se for um filho falando com o pai, tu quer me ensinar, menino? Moleque desse. Não é fácil, irmão. Não é fácil.
Se você falar, as pessoas dizem assim, olha, se tu não alcança nem teus vizinhos é porque tu não é bom crente. Irmão, o negócio é espiritual, irmão. Tu pode ser um exemplo pro do lado, ele nunca vai gostar de ti. Porque o problema dele não é o evangelho. É que o espírito que está nele não é o mesmo que está em ti. Não tem união. Tu pode ser manso, pode ajudar, pode falar. Ele vai continuar com raiva de ti. Vai continuar do mesmo jeito. Através dessa expressão, cordeiros em meio de lobos, Jesus adverte as duplas missionárias sobre os desafios que elas enfrentariam. Os lobos são os inimigos naturais dos cordeiros. Não se sabe ao certo que dificuldades as duplas missionárias enfrentariam, mas pode-se deduzir que elas teriam a oposição dos judeus. Ali era a oposição dos judeus. Aqui pode ser a oposição de quem? Eu não trouxe paz, diz o Senhor, mas espada. E os teus inimigos serão o quê? A tua esposa, tua mãe, teu pai, teus filhos, teus netos. Aquilo que mais tu gosta é aquilo que mais vai te maltratar. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você enfrenta essas dificuldades. E a dificuldade é dentro de casa primeiro. A maior dificuldade que nós temos é de casa. Você escutar uma ofensa de uma pessoa da rua, mas quando você escuta de um parente, a lágrima desce. Assim como hoje, as duplas missionárias podem enfrentar a oposição de membros de outras igrejas evangélicas. Vocês acreditam nisso? Tem gente que diz que não precisa guardar o sábado. Guardar o sábado é heresia. É heresia? Eu posso aceitar 9 e dispensar 1? Nem na Bíblia tem um mandamento como esse. Aceita 9 e dispensar 1. Não tem. Ou é 10, ou não é nem. Ou é como Deus diz, ou é como o homem diz. Não tem meio termo. Ah, mas sábado não salva. É bem verdade. E se eu não matar também, não vou ser salvo. Não tem problema nenhum. Se eu não adulterar, se eu adulterar também, posso ser salvo? O que vocês acham? Posso ou não posso? Porque eu não preciso guardar o sábado. Um exemplo aqui para os irmãos da internet. Eu não preciso guardar o sábado, né? Se eu não preciso guardar o sábado, eu posso matar. Se eu vou ser salvo porque eu não guardo o sábado, então se eu matar eu também posso ser salvo. Não é essa a lógica? É essa a lógica. Mas as igrejas, exatamente. Mas as igrejas, hoje, elas estão batendo em cima de uma coisa que é a pérola de Deus. É justamente o dia em que a gente vem ao Senhor, que a gente reconhece esse Deus como Criador. É esse dia que nos faz diferente do mundo. Então é uma obra de ataque de quem? Quem é esse inimigo? Às vezes a gente olha para a pele do inimigo, né? Nosso problema não é contra a carne, o sangue, mas contra o espírito que age naquela pessoa. Porque aquela pessoa ela fica com raiva da gente, não porque ela mesma está com raiva, mas pelo espírito que impulsiona ela a ter raiva da gente. Percebe? Nós chamamos a esses espíritos de demônios. E eles não gostam das coisas de Deus. Olha o que Eventos Finais fala, capítulo 11. Até mesmo na igreja adventista. Olha só o que diz aqui no Eventos Finais. Temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Os incrédulos têm direito de esperar que os que professam observar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus façam muito mais
que qualquer outra classe para promover e honrar mediante sua vida coerente, seu exemplo piedoso, sua influência ativa, a causa que representa. Mas quantas vezes se tem os professos defensores da verdade demonstrado maior entrave ao seu progresso? Os escândalos? Vêm. Mas ai, por quem vêm os escândalos? Olha o 101. Nós dizemos, temei a Deus e dai de glória. E às vezes o nosso testemunho, misericórdia. Olha o que diz aqui. Na ausência da perseguição, tem entrado para as nossas fileiras pessoas que parecem sadias, de inquestionável cristianismo, mas que, caso surgisse a perseguição, sairiam da igreja. Quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será submetida a provas terríveis, e uma proporção maior do que agora podemos prever dará ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Cristãos superficiais renunciarão à fé. O trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade terá de realizar em terrível crise, sob as circunstâncias mais desanimadoras e difíceis. As advertências que a conformidade com o mundo tem silenciado ou retido precisam ser dadas sob a mais feroz oposição dos inimigos da fé. E por aquele tempo, a classe dos superficiais, conservadores, cuja influência tem retardado decididamente o progresso da obra, renunciará à fé. Na página 121, fala sobre o autoclamor. Isso aqui, se já não está acontecendo, vai acontecer. Lucas, capítulo 10. Agora é o verso 4. Outra coisa que nós deveríamos saber. Devemos manter o foco e confiar inteiramente em Deus. Olha o que diz aí no verso 4. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Diz do seu pastor. Da mesma forma, é desejo de Jesus que as duplas missionárias dependam inteiramente de Deus para a sua subsistência. Não percam o foco, se preocupando com outras coisas que possam desviar sua atenção da obra de salvação das pessoas. No verso 5 ele diz assim, ao entrarem numa casa, digam, paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver essa pessoa, a paz voltará sobre vocês. Quando a gente fala isso, que paz é que está sobre aquela casa? Quem é a paz? Quem é o príncipe? No verso 7, outra coisa que nós deveríamos saber. Devemos nos familiarizar com as pessoas e criar amizades com elas. Para serem influenciados ou para influenciar? Fique na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Se nós olharmos pelo sentido alimentar, físico, né? Está falando de uma comida física aí, né? Mas se a gente olhar no sentido espiritual, ele está falando de uma casa o quê? Não fiquem de casa em casa. Tem outro texto na Bíblia que diz que aquele que fica pulando de casa em casa, de igreja em igreja, daqui a pouco ele vai pular lá no mundo.
vai sair da igreja. Então ele diz: comam do que está sendo lhe dado. Tá certo? As duplas missionárias deveriam permanecer na mesma casa durante sua estadia na cidade. Não mudando de casa, comendo com os seus anfitriões, tá? Para assim criar amizade e familiaridade com as famílias. Da mesma forma, devemos criar amizade e familiaridade com os seus estudantes. Então, agora ele está dando um exemplo aqui no texto, quando a gente está passando o estudo bíblico. Né? Se a gente começa ali, que a gente fique ali até terminar, não é isso? Tá? É bom. Não teve tanta atenção. Lucas capítulo 10, verso 9, também nos ensina algo. Diz assim: curem os doentes que nela houver, e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Nós devemos atender às necessidades das pessoas que nós desejamos conquistar ao reino de Deus. Não é atender somente, mas é aquelas pessoas que a gente diz assim: eu quero essa pessoa para Cristo. Eu quero essa pessoa para Cristo. Né? As duplas missionárias deveriam curar os enfermos que houvessem na casa onde estavam hospedados, atendendo à necessidade de cura da pessoa enferma, daquela família. Isto mostra que as duplas missionárias têm o papel também a atender às necessidades dos seus interessados, tais como comida, roupa, medicamentos e etc. Assim, a dupla missionária conquistará confiança dos seus ouvintes. O que vocês acham? Às vezes você chega, isso aqui é uma prática, tá? Deus está falando isso. Mas às vezes você chega no local e você atende a necessidade física da pessoa. E aí você passa mais um estudo. E a necessidade física volta e você atende novamente. E aí você passa mais um estudo e você atende a necessidade física e volta novamente. Quando chega lá no final, ela só quer aquilo que tu tinhas para... Às vezes é complicado isso, né? É. Então, logicamente que o certo é o que está escrito aqui, né? É para a gente fazer o que está aqui. Tá certo? Mas às vezes a gente colhe essas coisas. A gente vê isso, se entristece a gente, mas Deus está dizendo para fazer o que está? É o que está aqui, tem que se fazer. Dentro da nossa capacidade tem que fazer. Em Lucas 10, verso 10 a 12, também diz algo para a gente aprender. Diz assim: porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade, que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. Esse aqui é um costume deles lá. Quando eles não eram bem recebidos, então eles falavam aquilo como uma forma de maldição. Tá certo? Mas a palavra de Deus diz para a gente não amaldiçoar o surdo, né? E agora? Mas era ensinado isso para eles. Então eles saíam de lá, aquilo era uma forma de maldição, né? Nem o pó da terra ele queria que sobrasse, ele queria que fosse tudo destruído pelo fogo. Porque era essa a sentença de morte daquele pessoal perante Deus. Eles seriam destruídos por fogo. Igual como a gente prega que no final tudo será destruído por fogo. Tá? Só que, pode falar, irmão. Você não sacode o pó dali, você faz. Você está logo fazendo uma dessa, porque a parte que é para você fez. O convencer é o Espírito Santo. Agora é a pessoa que recebeu as instruções, ele e Deus. Exatamente. Vai ser, não sabemos. Vai ser salvo, não sabemos. Ele e Deus. A sua parte, a sua vida. Amém. Então, nós vemos aqui em Lucas 10 que nós devemos realizar uma obra de juízo. Quando ele sacode aqui os pés, é uma obra de juízo, de julgamento. Ele estava dizendo perante os anjos e perante as pessoas que esses homens iriam ser destruídos, tá? Destruídos.
A obra realizada pela dupla missionária também trazia juízo para os ouvintes. Se a resposta fosse a de aceitação, esses ouvintes seriam salvos e receberiam o reino. Mas caso a resposta fosse a rejeição, os ouvintes seriam condenados e lançados fora do reino. Então, o trabalho das duplas é proporcionar às pessoas a possibilidade de salvação, mas também de condenação. A nossa missão é levar o evangelho. Elas buscam a salvação ou buscam a sua própria condenação. Quando a gente sacode até o pó do sapato, das sandálias, nós estamos dizendo que o sangue daquela pessoa não está mais sobre nossas mãos. Porque a mensagem que era para pregar, ela foi pregada. Agora segue-se o juízo. Porque onde é plantada a palavra de Deus, ela dá fruto. Ela é uma semente. Tá? Pode não desenvolver naquele momento, mas num outro momento irá desenvolver. Lucas, no verso 17 ao 20, diz assim: Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu, como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente, lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Quando eles voltaram, eles ficaram felizes, né? Olha, a gente dizia: sai, Satanás! E Satanás se retirava. Quando o Senhor fala, eu via Satanás caindo do céu, ele queria que a gente fosse ler outra coisa para complementar isso. Vamos dar uma olhada lá em Apocalipse. Deixa eu ver aqui onde é que eu acho. É o 12, se eu não me engano. Capítulo 12. Já? Olha o que diz no capítulo 12. Verso 12. Por isso, alegre-se, ó céus, e você, que neles habita. Ai da terra! Percebeu o que ele está dizendo aí? Não se alegre, porque os demônios se submetem a vocês. Porque ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de quê? Cheio de fúria, cheio de cólera. Sabendo que pouco tempo Satanás desiste? Ele não desiste. Ele vai ficar perturbando. Você consegue, a pessoa diz sim para Deus, mas ele vem para cá e a perturbação continua. E a palavra de Deus alimenta num dia, mas parece que no outro dia não alimentou e a pessoa esquece e faz de novo. E aí pede oração e continua. E essa aflição, diz o Senhor, no mundo terás aflições, mas eu venci o mundo. Qual era a alegria das duplas missionárias? Porque exerceram o poder do reino sobre os demônios, como Jesus havia feito? Essa foi a alegria, né? Ou a nossa alegria deve ser porque o nosso nome já está escrito no livro da vida. Devemos resistir por isso a Satanás. De que forma? Até a morte. Não me prostituindo. Não seguindo a paixão lasciva. Não seguindo os desejos malignos. Procurando não ser avarento. Bem? Quando resistimos ao diabo até a morte, então nós entenderemos o que está escrito no capítulo 12 de Apocalipse, do verso 10 ao 12, que diz assim: Então ouvi uma voz forte do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo.
Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Perceberam? Venceram pelo que Cristo fez. Não porque nós fazemos. Não pelo que nós somos, mas pelo que Ele é e pelo que Ele faz conosco. Portanto, as duplas missionárias não devem se vangloriar de suas conquistas e sucesso, porque esses são méritos do Senhor, mas a sua alegria deveria estar no trabalho pela salvação de outras pessoas. E assim fazendo, estejamos confirmando os nossos nomes no livro da vida. Porque foi o Senhor que disse em Mateus 6:21. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Aonde é que está o teu coração? Onde está o teu coração? Filipenses capítulo 4 nos mostra aonde deveria estar nosso coração. Foi por você, não é isso? Uma coisa desse tipo, né? Capítulo 4, versos 6 a 9. O apóstolo nos ensina que é nessas coisas que deve estar nosso coração. Não fique preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ele espera que nós tenhamos esse sentimento, que o nosso pedido seja feito dessa forma. Que Cristo esteja em nosso coração e nossa mente esteja em fazer e servir a Cristo. Uns fazem como profeta, outros como apóstolo, outros como evangelista, outros como pastores e outros como mestres. Mas ele diz que tudo que nós venhamos a fazer seja o melhor. Talvez não seja o melhor para o irmão, mas seja o melhor que você tem para oferecer a Deus. Nós sabemos de uma pessoa que, ao reconhecer o seu pecado, em lágrimas implorou: disse assim: eu conheço As minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopor, então ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ó Senhor, nossas palavras são as palavras do salmista. Ajuda-nos, Senhor, a prosseguir. Não leve em consideração as nossas falhas, Senhor. As nossas fraquezas, Senhor, faça forte.
para que tu possas crescer, Senhor, sobre nós, em entendimento e sabedoria. Cada dia que nós estivermos na tua presença, renova o nosso caráter, Senhor, para que possamos ser fortes com os fortes e fracos com os fracos. Não nós, Senhor, mas tu. Vivas em nós, transforme nossos pensamentos, transforme nossas atitudes, Senhor. Que aqueles que nos veem possam nos ver como cordeiros, que só confiam em ti. Assim nós te pedimos e nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito conosco até aqui. E que o Senhor nos ajude, Senhor, não só neste dia, mas em todos que ainda virão para cada um de nós. Que possamos estar na tua casa, Senhor, e curvar nossa fronte diante dos teus pés e poder continuar dizendo: Tu és o nosso Deus. Assim nós te agradecemos, Senhor. Amém.